Então o tema é equilíbrio químico, porém com uma especificidade. Equilíbrio iônico. Por que chama de equilíbrio iônico? Porque envolve íons. Então é uma primeira consideração. Equilíbrio iônico é aquele equilíbrio que envolve íons. As condições de envolvimento de íons no ensino médio são ou as condições de fundir compostos iônicos, ou para que eles possam participar do equilíbrio, ou então pela dissolução desses compostos em água. Então, por excelência, um equilíbrio iônico é um equilíbrio que ocorre em meio aquoso. Quase a condição de excelência. Vou dar um exemplo. O NaCl, sólido, quando ele encontra a água líquida, desde que seja numa quantidade possível dele se dissolver, ele forma Na aquoso, Cl menos aquoso. Em termos de constante de equilíbrio, nós podemos dizer que aqui a K de equilíbrio seria igual a concentração de Na+, concentração de Cl- vezes concentração de água. Nós temos um princípio, ou tem um dado matemático, inclusive, que a concentração de água é fixa e igual a 55,5 mol por litro. Por que isso? Porque 1 mol de água equivale a 18 gramas, em 1000 gramas, 55,5 mols de água. Então, isso daqui é uma constante. A gente acaba adotando que o K de equilíbrio vezes a concentração de água recebe um nomezinho de KI, constante de equilíbrio em função dos íons. Este KI, ele poderia ser utilizado, por exemplo, para avaliar a água se auto-ionizando. Por quê? Uma constante vezes outra constante dá uma terceira constante. Isso aqui é uma condição matemática que está por trás disso. Por isso, muita gente acaba escrevendo assim, ó. NaCl sólido sabe qual seria essa condição aqui, gente? Uma condição de uma solução com um corpo de fundo, o precipitado dentro da água. Então a gente costuma escrever, poderia escrever isso como KI e escrever assim, ó, constante, melhor, concentração de Na+, sobre concentração de Cl-, e aqui embaixo não tem ninguém, porque o sólido não entra na conversa.
para exemplificar uma possibilidade dessa. Poderia explorar numa outra situação, por exemplo, HCl na água formando H3O mais Cl menos, ou ainda escrevendo assim, né? HCl aquoso se separa em H mais aquoso e Cl menos aquoso. São notações idênticas que, se eu quiser escrever aqui todos os componentes, ou escrevendo aqui embaixo, o KI, nesse caso, concentração de H+, vezes concentração de Cl-, sobre a concentração de HCl. Uma notação, uma possibilidade de escrita para esses materiais. É uma constante de equilíbrio, é uma forma específica de escrever a constante de equilíbrio. Ou, por exemplo, escrever uma situação assim, H2S formando 2H+, mais S 2-. Lembrar, aquoso, aquoso e aquoso. Aqui, a constante de equilíbrio, ou KI, porque tem íons, ou ainda recebe um outro nome, Ka. Então são sinônimos, mas com a sua especificidade. K de equilíbrio é o termo genérico, é o termo que eu vou utilizar quando eu precisar radicalizar as conversas para deduzir as coisas. Vou falar, porque a constante de equilíbrio segue este padrão de escrita. Nesse caso aqui, concentração de H+ ao quadrado vezes concentração de S-2 sobre a concentração de H2S. Por que eu estou chamando isso aqui de Ka, será? Não se surpreendam, porque trata dos ácidos. Aí vem uma coisa, gente. O K de equilíbrio, ou KI ou Ka, eles são a expressão da efetividade da reação. Uma reação é tão mais efetiva quanto maior for o seu Ka. Para quem já estudou ácidos, sabe que a eficiência desta reação tem a ver com a força do ácido. O que é a força do ácido? É o quanto essa reação, no sentido direto, é viável. A força ácida é a medida da efetividade da reação direta, da reação de formação de íons H+ pelos ácidos. Então, marquem uma coisa aí para vocês não vacilarem. Quanto maior o Ka, é igual a menor pKa, porque quem vai para as carreiras médicas vai encontrar muito esse pKa aí na vida.
Então esses termos remetem ao seguinte: quanto maior o Ka, menor é o pKa e maior é a força ácida. Eu já vou aproveitar aqui o momento e dizer o seguinte: o pKa é de uma expressão numérica relativa ao cologaritmo ou a menos log do Ka. Quando a gente fala em potencial, é a estratégia numérica que a gente tem de trabalho aqui. Vou aproveitar também e falar de uma outra coisa, que o pH é menos log da concentração de H+. Só para aproveitar o ensejo, já que apareceu o termo log na minha fala aqui, nós, quando houver a necessidade, vamos utilizar esses argumentos matemáticos aqui do logaritmo, que muita gente odeia, pouca gente gosta, mas quando a gente aprende a utilizar essas referências aqui, fica uma coisa fantástica. A minha missão com vocês no curso de equilíbrios iônicos é juntar essas duas coisas aqui. Vamos dar um jeito, no futuro próximo, de juntar pH e pKa numa mesma equação, mas isso é lá para frente. Gente, queria dizer o seguinte: como tem Ka para os ácidos, óbvio que aqui eu não posso usar Ka, podia no máximo usar um Ks para o sal, porque eu uso o Ka como referência à constante de acidez. O Ka é a constante da acidez. E o pK é o potencial da constante de acidez. Aí, gente, tem uma situação que são chamados ácidos polipróticos. Poli no sentido de vários, ou poli, vários prótons. Ou seja, aqueles ácidos que tem 2 ou mais H+. Vou falar de um exemplo aqui que é o H2S, que eu havia mencionado ali anteriormente, que no seu processo de ionização forma H+, mais HS-, e aqui a gente falaria que tem um Ka1 na primeira ionização. E o HS-1 forma H+, mais S-2, tendo aqui o Ka2, ou Ka', Ka, duas linhas. O que tem de referencial, gente? Que esse valor aqui
o Ka1 é sempre maior do que o Ka2. O 2 sempre maior que o 3. Tem algum lugar que fala que o Ka1 é muito maior do que o Ka2. O que quer dizer isso aqui? Que a efetividade dessa reação é muito maior que essa. Então, na prática química, é muito mais fácil se formar hidrogeno sulfeto do que se formar sulfeto numa reação de um ácido fraco e poliprótico. Isso aqui, ele se aplica essencialmente aos ácidos fracos. Queria dizer uma outra coisa para vocês. Na prática, a gente não trata de Ka de ácido forte. Sabe por quê? Ele não trata de Ka de ácido forte. Então, aquilo que eu escrevi aqui para vocês, do HCl, na prática, isso aqui não tem utilidade. Aqui tem. Por que não tem utilidade aqui? Eu vou explicar para vocês. Vou explicar com um quadro, olha só. Um ácido forte para quem não lembra quem são os ácidos fortes, HCl, HBr e HI, aqueles ácidos fortes sem O, e aqueles onde o número de O menos o número de H seja maior ou igual a 2, para a gente ter também os ácidos fortes. Nos ácidos fortes, o alfa é maior que 50%. O que é o alfa? É o grau de ionização, é a efetividade da reação. Então, imagina você um ácido forte como o ácido nítrico, ele diluído. Então você pega lá, ácido nítrico. Equilíbrio mais menos. Todo sistema de equilíbrio deve ser avaliado, deve ser estudado dentro daquela lógica do IRE. Início, reacional, equilíbrio. Isso é o princípio. Nós vemos aqui pelo balanceamento, e aí tem uma colinha que a gente faz, né? Consome X, forma X, e aqui forma X. Porque é 1 para 1 para 1. Então, tenho uma quantidade de mmols. No começo, a gente não tem nada, por princípio. Se o alfa é no mínimo 50%, no mínimo aqui vai ser meio N, no mínimo. Aqui, como o ácido nítrico é um ácido forte e o alfa tende a 100%, eu só vou escrever assim, ó. Quanto que consome alfa vezes o que tem, quando forma alfa vezes o que tem, quando forma alfa vezes o que tem. É uma estratégia numérica, porque é 1 para 1 para 1. Quanto fica no equilíbrio? O que tinha menos o que consumiu.
Não tinha nada, o quanto formou. Não tinha nada, o quanto formou. A constante de equilíbrio, o K de equilíbrio, que pode se chamar de KI ou ainda de KA, seria concentração de H+, vezes a concentração de NO3 menos, sobre a concentração de HNO3. Se vocês levarem em conta a matemática desse processo, nós vamos ter alfa vezes N, vezes alfa vezes N, sobre o que tinha menos alfa N. Na matemática, e aí chegou uma hora, gente, que é crucial. Sem o ferramental matemático, não vai fazer essa química se aprofundar aqui. Imaginem vocês que esse alfa tenda a 1. 1 vezes N, N menos N, praticamente zero aqui, velho. Se for praticamente zero aqui, praticamente zero, porque para o ensino médio não pode ser zero, não pode dividir por zero. Então, quase zero, 0,0000 alguma coisa. Se aqui fosse praticamente 100%, aqui seria praticamente zero, aqui praticamente N, aqui praticamente N. Se aqui for 0,1, 0,1 menos 0,1 dá zero, aqui 0,1, 0,1, pô, número pequenininho. Só que 0,1 vezes 0,1 dividido por quase nada, por 0,00001, o K de equilíbrio para o ácido nítrico é um valor altíssimo. Para o ácido nítrico, o K de equilíbrio seria um valor muito alto. Por quê? No mínimo, se fosse 50%, vamos pensar se fosse 50%, N, meio N, sobra meio N. Forma meio N, forma meio N. Vamos jogar aqui. Meio vezes meio sobre meio. Então, o K de equilíbrio, é o valor meio. Esse é muito alto. Se eu falar para vocês em coisas em que nós tenhamos ácidos fracos, vou fazer o mesmo raciocínio, só que se aqueles lá são os fortes,